Olha, e as condições climáticas podem atrasar a colheita da soja e, consequentemente, o plantio do milho segunda safra em algumas regiões brasileiras. Uma pesquisa da Earth Daily Agro mostra um alongamento no ciclo da soja em Goiás e também ali no Paraná. O levantamento mostrou ainda uma boa produtividade na maior parte do país. Quem conta para a gente, então, como é que está esse cenário é o analista de culturas da empresa, o Felipe Reis. Felipe, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Mercado em Companhia. Boa tarde, Maruza. É sempre um prazer participar do programa junto com vocês. O prazer é sempre nosso. Olha, o que vocês têm aí observado das lavouras de Goiás e do Paraná que podem atrasar o plantio do milho segunda safra nessas regiões? Bom, hoje eu trago uma boa notícia, pelo menos para Goiás, é de que houve poucas chuvas nos últimos dias. Normalmente poucas chuvas a gente sempre correlaciona com condições ruins, mas essas boas, essa baixa chuva, desculpa, nos últimos dias permitiu um avanço, um ritmo mais rápido da colheita da soja e, consequentemente, também do plantio do milho de segunda safra. Então, para o Goiás, nós tivemos esta melhora nas últimas 2 semanas, últimos 10 dias, na verdade, porém, para os próximos 14 dias, 2 semanas, segunda quinzena de fevereiro, nós teremos aí a volta das chuvas, um pouco mais dentro do esperado, quando a gente olha para a média dos últimos 15 anos, possivelmente um pouco acima, ou seja, o ritmo das operações de campo, colheita de soja e plantio de milho de segunda safra, devem diminuir um pouquinho. Então, os produtores têm que aproveitar essa janela que tiveram, possivelmente nos próximos 2, 3 dias, se tiverem baixa precipitação, seria positivo que eles corressem aos campos para fazer as operações de campo. Por outro lado, no Paraná, a gente teve altas precipitações, chuvas acima da média. A gente ainda tem uma situação onde a gente olha aí para apenas na primeira quinzena de fevereiro, cerca de 130, 150 acima da média para o Paraná de chuvas em relação apenas à primeira quinzena do mês. A segunda quinzena do mês também deve ter chuvas acima da média para o Paraná, não apenas Paraná, mas Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais devem ter boas chuvas nos próximos dias, ou seja, os trabalhos continuarão em ritmo lento. Caso a previsão para as próximas 2 semanas se altere, principalmente no fim de fevereiro, é bom que o produtor vá o quanto antes ao campo para fazer essa colheita de soja e plantio de milho segunda safra, porque a previsão está de chuvas intensas para esse curto prazo. Perfeito. Então, o produtor deve correr aí, senão ele pode ter problemas de chuvas ali na hora de colher, né, Felipe? Felipe, você falou de maneira geral aí, mas vamos focar no Sudeste? Como é que está o desenvolvimento da soja nas lavouras do Sudeste? Bom, Maruza, no Sudeste nós temos São Paulo, Minas Gerais, com uma expectativa de produção de soja acima da média. Quando a gente olha para Minas Gerais, nós devemos ter uma produtividade recorde, tá, de soja. Quando a gente olha em toneladas por hectare, a produção do estado deve ficar em torno de 8,6 milhões de toneladas. Para São Paulo, mesmo cenário, uma produtividade recorde. Tá? A produção estadual deve ser aí em torno de 4,4, 4,5 milhões de toneladas, certo? Esse é o cenário que se repete para o Brasil afora. Mato Grosso pode ter uma produtividade recorde, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná não devem ter produtividade recorde, mas devem ter próximos de recorde, ou seja, a segunda, a terceira melhor produtividade. Bahia deve ter uma produtividade recorde. A produção de soja brasileira, ela só não vai atingir 160 milhões de toneladas esse ano por causa da situação no Rio Grande do Sul, que a gente enfrentou uma severa seca nas últimas semanas, nos últimos meses, na verdade, e mesmo que volte a chover, as chuvas já registradas nas últimas semanas não vai ser suficiente para melhorar a situação. Mas, falando do Sudeste, boa produção, produtividade recorde para São Paulo e Minas Gerais. Perfeito, você está falando aí de produtividade recorde, maravilhoso. E o índice de colheita na região Sudeste? Tem chovido bastante, isso tem restringido aí a colheita da soja? E qual que seria a estimativa aí para os próximos dias? Sim, para São Paulo e Minas Gerais, o cenário é semelhante, com exceção ali, vamos falar das últimas 2 semanas, boa parte de Minas Gerais, assim como Goiás, receberam poucas chuvas, o que permitiu um avanço do ritmo das operações de campo, né, colheita da soja, plantio de milho segunda safra, mas mesmo assim continua aquém do que a gente observou no último ano. Tá? Então a gente olha para os próximos dias, chuvas
acima da média irão diminuir ainda mais o ritmo dos trabalhos dos campos. Nós devemos continuar com o plantio do milho segunda safra atrasado para São Paulo, para Minas Gerais, aí principalmente Minas Gerais do Sul, onde nas últimas 2 semanas, ao contrário do Triângulo Mineiro, eles tiveram boas chuvas, certo? Então, atenção especial, quando a gente fala de Minas Gerais, sul de Minas. Triângulo Mineiro, a situação está um pouquinho mais avançada, mas para os próximos dias devemos ter chuvas diminuindo o ritmo das operações de campo. São Paulo, generalizado, o estado todo recebendo bons, altos volumes de chuvas, deve continuar atrasado, pelo menos nesse curto prazo, até o final do mês. Tá, você já adiantou aí uma perspectiva, né, de boa produtividade em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia. Diante desse cenário aí, o que a gente pode destacar no mercado físico da soja e também do milho? Certo. Nossa estimativa nacional está um pouco abaixo das outras fontes, tais como o USDA e Conab. Nós estamos com 150,5 milhões de toneladas, mesmo com produtividades recorde para Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Bahia, devido à quebra intensa no Rio Grande do Sul. Nós ainda acreditamos que algumas outras fontes, tais como a Conab, por exemplo, estão subestimando a seca, né? Nossa estimativa para o Sul, para o Rio Grande do Sul, está em 13 milhões de toneladas. Se não estiver enganado, o Conab está estimando em 18, 19 milhões de toneladas. Caso eles revisem esta estimativa para baixo, eu não vejo como revisar essa estimativa para cima, pelo menos no curto prazo, eles devem aí cair, né, um pouquinho, 2, 3 milhões de toneladas, devido à seca intensa no Rio Grande do Sul, e isso pode limitar a queda de preço. A gente sabe que a soja ela vai caindo de preço conforme a colheita vai ganhando ritmo, mas uma estimativa menor do que a anterior pode limitar essa queda de preço, pelo menos por enquanto. Claro que nós temos que considerar a Argentina. A Argentina está passando por mais uma quebra severa. Caso essa quebra seja mais intensa do que a esperada, abaixo de 40 milhões de toneladas, a nossa está em torno de 38. Caso a gente reduza para 35, 34 milhões de toneladas, isso pode dar suporte para o mercado internacional e impactar o mercado físico, limitando ainda mais a queda de preço ou até mesmo uma estabilidade durante esse momento. Perfeito, então. Felipe, muito obrigada pelas informações, viu? Ótima tarde para você. Eu que agradeço, Maroso. Boa tarde. Até a próxima. Tchau, tchau.